Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galiléia, pregando o Evangelho de Deus e dizendo: O tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. E passando à beira do mar da Galiléia, Jesus viu Simão e André, seu irmão, que lançava a rede para o mar, pois eram pescadores. Jesus disse: Segui-me e farei de vós pescadores de homens. E eles, deixando imediatamente as redes, seguiram a Jesus. Caminhando mais um pouco, viu também Tiago e João, filhos de Zebedeu. Estavam na barca consertando as redes, e logo os chamou. Eles deixaram seu pai Zebedeu na barca com os empregados e partiram, seguindo Jesus. Palavra da salvação. Meu irmão e minha irmã, aqui é Frei Wanderlan, trazendo para você a breve reflexão do Evangelho do dia. Hoje nós meditamos o Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículos de 14 a 20. Nós estamos no terceiro domingo do tempo comum e neste domingo é verdade que nos deparamos com um Evangelho que fala de um conteúdo vocacional, um chamado. Se nós lembrarmos um pouco, domingo passado havia também dentro dos evangelhos esse conteúdo vocacional, esse conteúdo de chamado. Só que se nós olharmos para o detalhe, por exemplo, da primeira leitura que é extraída do profeta Jonas, do Antigo Testamento, capítulo 3, versículos de 1 a 10, está falando da conversão de Nínive. O profeta que vai até a cidade de Nínive, que é conhecida pelos seus habitantes terem uma vida toda, digamos assim, desregrada, sem limites, naquilo que nós chamamos de no pecado. E Jonas alerta aquele povo, Jonas anuncia a palavra de Deus, Jonas convida aquele povo à conversão. Então aqui é um convite, é um chamado à conversão. Aqui, assim como está também no Salmo, que hoje, na liturgia do terceiro domingo do tempo comum, nós vamos rezar. Mostra-me, ó Senhor, vossos caminhos, vossa verdade me oriente e me conduza. Então, é importante nós fazermos esse constante exame de consciência para perceber se nós estamos nessa atitude de conversão. Se nós estamos com a nossa mente, com o nosso coração aberto, ao ponto de dizer, mostra-me, Senhor, vossos caminhos. Ao ponto de desejar, vossa verdade me oriente e me conduza, assim como a verdade de Deus orientou os discípulos que foram chamados, depois se tornaram apóstolos. Quer dizer, nós estamos dispostos a fazer um processo de conversão. Nós estamos dispostos, como aquela população da cidade de Nínive, que ao ouvir a verdade de Deus, ao se deparar com o alerta de Deus, ao se deparar com a pregação, ou seja, com a palavra de Deus, eles repensaram a vida. Eles, de fato, acolheram a verdade e deixaram a verdade orientar a vida deles. E, a partir dali, manifestaram o seu arrependimento e
procuraram colaborar com a graça de Deus e mudar de vida. Inclusive diz o texto que o castigo que Deus estava ameaçando fazer para com eles, que eu não acredito que seja castigo, eu acho que Deus deixa a gente colher as consequências das nossas escolhas erradas, do abuso da nossa liberdade. Para mim, esse é o castigo de Deus. Ele deixa nós colhermos aquilo que nós plantamos, né? Aquilo que nós plantamos de mal. Então, Deus queria deixar aquele povo colher as consequências do seu erro, ou seja, iam, de certa forma, ser castigados nessa compreensão, evita esse castigo porque viu neles o arrependimento, viu neles a acolhida desse convite à conversão. E o que nós devemos nos questionar hoje é se nós estamos aceitando o convite de Deus à conversão. Você que é pai e esposo, não estou querendo julgar ninguém não, mas você é capaz de, como aquela população de Nínive, ao ouvir a palavra de Deus, reconhecer: eu estou falhando aqui como pai, como esposa, eu preciso melhorar, vou tentar mudar. Você é capaz de se arrepender dos erros que cometeu como pai e esposo, pedir perdão a Deus e recomeçar e repensar as suas atitudes, tentar melhorar? Você que é mãe e esposa, você é capaz de ouvir a verdade de Deus e admitir as falhas, os erros que você cometeu como mãe e esposa e repensar a sua vida e pedir perdão a Deus? Você, filho, você é capaz de reconhecer as falhas que cometeu como filho, pedir perdão a Deus, repensar a sua vida e tentar mudar com a graça de Deus? Inclusive, claro, no relacionamento com seus pais, com seus familiares. Você que na comunidade, nos trabalhos que você desenvolve no dia a dia, nas relações que você tem no dia a dia, nas coisas que você faz no dia a dia, você é capaz de repensar, de deparar-se com a verdade de Deus e, a partir dessa verdade, reconhecer: aqui eu errei, aqui eu não agi bem, puxa vida, eu gostaria de melhorar. Porque o processo de conversão parte daí, do reconhecimento dos nossos pecados. É por isso que, inclusive, toda a liturgia da missa começa com o ato penitencial. Um convite a gente fazer o exame de consciência e manifestar o nosso arrependimento e pedir perdão a Deus. Então, eu penso que nesse terceiro domingo do tempo comum será útil para o nosso amadurecimento como cristãos, como pessoas, se estarmos abertos a esse convite de Deus que nos chama à conversão. Estarmos abertos a não sermos pessoas teimosas, que teimam nas suas ideias, nos seus gostos, nos seus caprichos e que nunca mudam, que tem aquilo que a gente chama de complexo de Gabriela, né? Que é: eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim, Gabriela. É triste quando a pessoa não consegue, diante da verdade de Deus, ou diante da verdade, da realidade ao nosso redor, das coisas que se apresentam ao nosso redor, quando a pessoa não quer ouvir, quando a pessoa se fecha, quando a pessoa mesmo sabendo que aquilo ali é uma verdade, mas mesmo assim a pessoa não aceita. É triste quando a pessoa acaba fechando nas suas ideias, nas suas concepções e não consegue
admitir seus erros, pedir perdão, voltar atrás, repensar. A gente nunca amadurece, né? Vai perdendo oportunidade após oportunidade de crescer, de melhorar os nossos relacionamentos. Então, eu penso que esse conjunto da liturgia da Palavra de Deus, neste terceiro domingo do tempo comum, nos chama a isto, nos chama a ter essa atitude do salmista: mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos, vossa verdade me oriente e me conduza. Nos chama a ter um coração aberto para a verdade de Deus, que se manifesta na sua palavra, se manifesta nos seus mandamentos, se manifesta na orientação da igreja, e que se manifesta às vezes através das pessoas que nos encontram, das situações que nós vivemos, que nos chamam muitas vezes a repensar, como a cidade de Nínive repensou quando a palavra de Deus foi pregada. Eles viram que eles estavam errados, eles admitiram os erros deles, eles mudaram. E a graça de Deus aconteceu naquela cidade. Então, é importante que nós também tenhamos essa abertura de deixar a verdade de Deus nos fazer repensar. Não para nós nos julgarmos e nos condenarmos, não é isso. Não para você se colocar para baixo com seus erros, não. Para você crescer, amadurecer, melhorar os seus relacionamentos. A própria palavra de Deus fala: conhecereis a verdade vos libertará. Ou seja, nos libertarmos do erro que atrapalha os nossos relacionamentos, do erro que atrapalha a nossa boa convivência, do erro que atrapalha a vivência da nossa fé, do erro que atrapalha os trabalhos que eu faço, do erro que atrapalha a maneira como eu me comporto. Então, é triste quando alguém não consegue repensar. E que bom que os moradores da cidade de Nínive repensaram, porque a partir daí colheram bons frutos, colheram o perdão de Deus, colheram frutos da nova atitude que eles tomaram a partir do encontro com o amor e com a verdade de Deus. E os próprios discípulos que são chamados hoje no Evangelho, que acabou de ser proclamado, também, à luz do encontro com Jesus, repensaram e por isso o seguiram. Repensaram e por isso se deixaram conduzir. Repensaram e por isso se fizeram discípulos que num constante aprendizado com Jesus. Eu espero que nós também possamos desenvolver essa capacidade de repensar e que também pode ser chamada de conversão, e que essa capacidade nos leve a um processo de amadurecimento, acolhendo os caminhos de Deus e deixando a verdade dele nos orientar. E mesmo que essa verdade, no momento que ela é dita, ela nos doa, ela coloque o dedo na ferida, é melhor essa dor de constatar que eu não estou vivendo bem para que eu passe a viver melhor, do que nunca constatar a verdade, do que viver na ilusão, na mentira, ou viver num fechamento do coração. É melhor encontrar-se com a verdade e deixar a verdade nos libertar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.